Ô Edu, ótimas falas do Jardim e do Abel Ferreira. Para ampliar um pouco a discussão, ampliar bastante inclusive, né? As discussões que muitas vezes, por diversos assuntos e por diversos aspectos, elas ficam meio que rasas assim, mas são entrevistas que têm a ver com o futebol brasileiro, né? Com discussões referentes ao futebol brasileiro, ao caminho percorrido pelo futebol brasileiro, aos problemas que o futebol brasileiro, digamos assim, que o futebol brasileiro enfrenta já há certo tempo e que muitas das vezes nós, nativos, né, nós brasileiros que acompanhamos o nosso campeonato já há bastante tempo, teimamos às vezes em ignorar, em tratar com normalidades. Coisas que parecem muito básicas, né? Quando o Jardim fala de gramado, e o Abel já falou várias vezes sobre gramado, ele tá certo, ele falou mesmo. Aquele dia lá na Fonte Nova, o gramado do Bahia, se eu não me engano, virou discussão pela última vez. Até o Rogério Ceni chegou na entrevista contra o Palmeiras mesmo, né? Que o Rogério falou quanto a gramado e aí criticou o trabalho do Abel Ferreira, né? Disse que para um time que só joga com bola aérea, né? Não foi um negócio assim? Foi. O Palmeiras não tinha que reclamar de gramado e falou de gramado sintético. E era um gramado muito ruim. Você vê o gramado de vários e vários estádios por aí. Uns jogam com sintético, outros com natural, uns com gramado esburacado, outros com gramado remendado e alguns poucos com gramado bom. Quando o Jardim fala de união dos atletas, quando ele fala de união dos atletas e sindicatos, certamente é para que coisas como a gente tem visto no nosso calendário com bastante frequência não sejam tratadas com a naturalidade que são tratadas por aqui, né? O Abel falou da dificuldade do descanso que os atletas dele tiveram, que ele teve, né? Sem ter que correr, mas que teve só hoje de manhã para pensar no jogo, né? A preparação para o jogo entre o primeiro e o terceiro colocado foi feita hoje de manhã apenas porque simplesmente não houve tempo para trabalhar a equipe. Enquanto a LDU e o Independente Del Valle, que serão adversários de Atlético e Palmeiras nessa semana, tiveram seus jogos adiados simplesmente porque lá eles têm um calendário melhor do que o nosso e fim de papo, né? Quanto ao amadorismo da arbitragem, quanto à desorganização aqui e ali, é uma discussão muito mais ampla do que o que o próprio Abel já fez em outras oportunidades. Olhar apenas pro seu problema, pro seu lance em que você foi prejudicado e abrir um pouquinho a discussão para o que está acontecendo no futebol brasileiro. Esta Confederação Brasileira de Futebol ainda é uma nova Confederação Brasileira de Futebol, né? Pensando num recorte de gestões passadas, algumas de muitos e muitos anos e outras recentes, com menos tempo, mas com tempo suficiente para fazer mais do que fizeram e menos bobagem do que fizeram, tiveram mais tempo do que essa aí que está chegando agora. Mas são recados muito fortes e eu acredito que chegue nas salas com cadeiras acolchoadas e ar-condicionado da turma da Confederação Brasileira de Futebol, porque o que está sendo discutido é a imagem do futebol brasileiro, não é simplesmente se o Cruzeiro ou se o Palmeiras foi o mais prejudicado no jogo de hoje no Allianz Parque. Infelizmente, há décadas a gente discute no futebol brasileiro e aponta dedo. Aponta dedo pro árbitro fulano de tal, aponta dedo pro clube X, pro gramado Y. Quando o problema, graças a Deus, eu falo isso aqui há muito tempo, eu tô muito tranquilo, muito confortável. Muito confortável ao escutar a entrevista do Jardim e do Abel. Obrigado aos dois por terem falado. Algo que a gente já fala aqui há muito tempo. O problema não é o árbitro fulano de tal. O problema é a arbitragem. O problema não é o time tal. O problema é o futebol brasileiro, sabe? Eles estão certos, Cirilo. Tem dia que você joga no gramado sintético, no dia seguinte você joga num péssimo gramado natural. Aí na rodada seguinte você pega um gramado excelente natural. Aí você volta para um sintético de um modelo diferente. Aí você vai jogar num outro gramado ruim. Não há padronização. Não há padronização de horário, sabe? A rodada é 11 da manhã, na outra 8h30 da noite, na outra é 9h40, depois às 4 da tarde. O que o Abel falou é muito sério. Abel jogou quinta-feira à noite, cara. Em outro país. Ele viajou sexta, ele dormiu sábado e ele jogou domingo. E a gente tem visto isso aqui com o Atlético. Você acha que o São Paulo não gostaria de escalar os bons sempre?
Aí, às vezes, ele mescla, não, porque errou. Errou por quê, cara? Não tem como. O Abel não queria escalar fulano, ciclano hoje. Deveria ter começado. Deveria por quê? Como que a gente sabe o que ele deveria saber, sendo que é ele, sendo que é o Sampaoli, sendo que é o Felipe Luiz, que tem os dados, que sabem quem pode estourar, que não podem. Hoje o Abel entrou em campo 2 dias depois de ter tomado 3 gols e tá atrás 3 na Libertadores, para daqui a alguns dias entrar de novo, para decidir esse campeonato. Diante de um Cruzeiro que teve uma semana inteira para pensar no jogo do Palmeiras, e o Abel falou que ele teve amanhã para pensar no jogo do Cruzeiro. Isso já aconteceu com o Cruzeiro. Em outras oportunidades. Esse ano tá com um calendário mais confortável, tá? Mas é esse ano. Não adianta, não se engane, porque ano que vem o Cruzeiro tá na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Quem vai sofrer isso no ano que vem, que é o ano de Copa do Mundo, vai ser o Cruzeiro. Leonardo Jardim, você tá falando aí de arbitragem, já falou de gramado, ano que vem é o calendário. Ano que vem você vai jogar na quinta e só vai pensar o jogo do final de semana tomando café da manhã no dia do jogo. Vai acontecer com você. E eu tô vendo que você tá brigando para tentar mudar isso. Mas a briga, ela é complicada, porque não pensam no todo. Só pensam no micro no futebol brasileiro. No micro, ao invés de pensar no macro. E hoje tá difícil da gente falar esse tipo de coisa aqui. Como eu falei agora há pouco, que hoje é o Cruzeiro que reclama, amanhã vai ser o adversário do Cruzeiro que vai reclamar, e me xingaram de burro aqui. O próprio Abel falou uma frase parecida à sua logo depois. Não, o Cruzeiro não foi prejudicado, nunca foi beneficiado, já foi. O Atlético já foi, o América já foi. Todos são beneficiados por conta de erros grotescos de arbitragem. E todos são prejudicados. Às vezes uns mais, outros menos, acontece. A arbitragem é ruim, não é o árbitro fulano de tal que é ruim, não. É o meio, é tudo, cara. A gente fala isso aqui há quanto tempo? Um clube de futebol, um jogador, o cara ganha 1,5 milhão por mês. Ele tem tudo do bom e do melhor, voo fretado, CT com tudo da última tecnologia. E o árbitro, ele apita quarta, domingo. Ele tem que pagar uma academia para fazer. O voo dele é comercial, ele ganha muito menos. Podem até achar que ele ganha bem, mas deveria ganhar mais. Porque ganhando mais, ele vai ser mais exigido, mais cobrado. E um cara que se ganhar 150, 200 mil, você acha que ele ia querer errar? E ficar de fora da próxima? Não ia. Então, Cirilo, enquanto a gente tratar problemas no futebol brasileiro como é esse árbitro, é esse gramado, a gente vai continuar enxugando gelo. Isso acontece no futebol brasileiro há décadas. O nosso calendário é um calendário, um calendário de merda. Uma arbitragem de merda, uns gramados de merda. Me perdoa, tá, Michel Ângelo, João Vitor Xavier, mas às vezes não dá pra segurar. Põe pi aí depois no vídeo. Mas é isso. E aí vem o treinador de fora pra falar e jogam na nossa cara e eles têm razão. Mas os nossos treinadores aqui há muito tempo falam isso, Cirilo. Há muito tempo. Eu já cansei de ver treinador brasileiro reclamar de gramado. Toda rodada, treinador brasileiro reclama de calendário. Toda rodada, treinador brasileiro cobra uma arbitragem melhor. Aí vem o português, vem o argentino, vem o uruguaio e fazem a mesma coisa, porque tá escancarado pra todo mundo, cara. Tá escancarado pra todo mundo. Aí a gente vem aqui no microfone da Itatiaia e amplia a discussão, mas o cara quer que eu fale que só o Cruzeiro é prejudicado. O cara quer que eu fale que só o Atlético é prejudicado, quando na verdade não é assim. Isso não é verdade. Eu estaria mentindo pro ouvinte. Não é time A ou B que é prejudicado ou beneficiado. Talvez lá na década de 70, 80 fosse. Mas hoje não é. Hoje a arbitragem é ruim pra caramba. Nós temos uma péssima arbitragem no Brasil. Nossa arbitragem é pior do que a uruguaia. É pior que a colombiana. É pior que a argentina. É pior que a venezuelana. Você quer um exemplo de que o problema não é simplesmente o árbitro e sim a arbitragem brasileira? Os mesmos árbitros que são extremamente criticados nos jogos de domingo aqui, quando vão para quarta-feira nas competições da Conmebol, ou quando vão para aquele mês ali de Copa do Mundo de clubes, os caras melhoram de uma maneira absurda. Porque, assim, acho que há uma cobrança muito grande quanto a critério por aqui, né? Tava comentando contigo enquanto ouvimos o Abel. No sábado eu tava assistindo o Manchester United e Brighton. O pau cantou o jogo inteiro. O juiz não marcou falta nenhuma, o pau cantou. Mas teve até um lance lá de um gol que surgiu, e no começo da jogada teve uma falta que poderia ter sido marcada. Mas lá há um critério no campeonato inglês estabelecido de que se o árbitro está à frente da jogada, viu a falta, o VAR não vai interferir para apitar o jogo de novo.
concorde ou não concorde, há um critério pré-estabelecido. Tudo que não tem aqui. O critério é esse. Falou, é esse aí, fim de papo. O rapaz tá na frente da jogada. Viu a jogada, não deu a falta, não é o vídeo que vai chegar lá e mandar ele apitar de novo. Há um critério estabelecido. Aqui não tem critério pra nada, né? Aqui uma rodada ele interfere, na outra não interfere. Isso deixa todo mundo maluco. O critério não é só pro árbitro, o critério é pro gramado. Por quê? Por que permitem um gramado sintético? Porque permitem um gramado ruim. Por que o Atlético colocou o gramado sintético nessa temporada? Porque o gramado natural dele era uma porcaria. E ele não conseguia resolver o problema. E ele precisava... Bom, peraí, eu preciso de dar uma solução pra isso aqui. É permitido o sintético? É permitido, então é melhor. O Jorginho falou isso outro dia do Flamengo. Ele prefere jogar no sintético bom do que no natural ruim. O ideal é que tudo fosse padronizado, né? Que os 20 estádios da Série A, ou pouco menos, porque tem gente que divide estádio, que os estádios fossem todos padronizados. O gramado é esse, o tamanho da grama é esse, o tipo da grama é esse, a venda de ingresso em todos os jogos vai ser assim, a organização do estádio vai ser assim, como é que chama aquele protocolo inicial do jogo? Vai ser assim. A arbitragem, o critério para lance objetivo é esse, para lance de falta é esse, mas nada há critério. Por isso que as dúvidas vão surgindo aqui e ali, de verdade. Eu entendo demais a frustração do Leonardo Jardim quando ele chega aqui. Primeiro que ele mostra a qualidade que ele tem de trabalho, né? Isso é um ponto. Porque esse cara transformou um Cruzeiro que começa o ano com muita confusão, inclusive institucionalmente falando. Era um Cruzeiro cheio de problema interno e dentro do campo. Esse cara chegou e transformou o Cruzeiro. Ele mostra a qualidade dele logo de cara. E mostrando a qualidade dele, ele vai vendo um jogo aqui, o outro ali, um dia que o time dele foi extremamente prejudicado, um dia que o time dele foi ajudado, o dia que o Arthur tal fez isso, o dia que o gramado tal tava assim, assado. Pô, imagina o desânimo de um cara desse que até outro dia comandou time em Liga dos Campeões, jogando em equipes até com a pressão popular menor do que a do Cruzeiro, com a massa menor que a do Cruzeiro, que a do Cruzeiro nas arquibancadas, lotando estádio todo fim de semana. E chega aqui, não tem o básico, cara. E não poder discutir o básico, né? Porque discutir o básico parece que é querer passar pano pra X ou Y, né? Mas de verdade, assim, eu entendo demais as frustrações aí. E foram falas necessárias, tanto do Abel quanto do Jardim essa noite. Ainda que eu tenha falado pouco do jogo. Mas assim, acaba que o jogo fica em segundo plano mesmo, cara. Porque o jogo ele foi manchado ali por um erro crasso do árbitro no início. E o Abel não falou se era pra cartão vermelho ou não. E aí eu acho que ele já entregou, né? Ele sabe que era pra expulsão. Ele sabe que era pra expulsão. Ele chancelou tudo que o Leonardo Jardim falou. Uma pena. Era pra gente estar falando do grande jogo da rodada. Né? Era o jogo mais aguardado da rodada. Grandes jogos do campeonato, esse Palmeiras e Cruzeiro, o jogo ali do líder com o terceiro lugar, poderia diminuir distância, poderia ampliar a distância. Acabou o jogo, o técnico de um time não falou de arbitragem, o técnico do outro time, 90% da fala dele, arbitragem, futebol brasileiro, bagunça. Nosso pós-jogo aqui da Itatiaia, boa parte, arbitragem, e tem sido assim rodada após rodada. Infelizmente, é muito triste, eu amo futebol, eu adoro futebol brasileiro, mas tem muita coisa para melhorar, Cirilo. Tem muita coisa para ser arrumada. O nosso futebol tem um potencial enorme, enorme. O futebol brasileiro é muito competitivo, cara. O equilíbrio do Campeonato Brasileiro, ele é único. Nenhuma outra liga no mundo tem o equilíbrio que o futebol brasileiro tem. Nenhuma outra liga no mundo... Rodada a rodada, o Lanterna pega o líder e faz um jogo próximo. O 16º vai lá e vence o terceiro. Não existe isso em outras ligas, aqui existe. Fora o apelo popular, tanto time de camisa, tradição, torcida. É isso, né? cara, isso. Né? Mas aí você olha, infelizmente, a arbitragem é amadora, os gramados são ruins, o calendário é pornográfico. Pornográfico, Cirilo. A gente está falando de 2 semifinais de Libertadores e Sul-Americana em que os adversários dos clubes brasileiros ganharam folga no final de semana para terem força máxima nesses jogos, enquanto os clubes brasileiros que vão jogar as semifinais se mataram no final de semana, dentro de campo. Se mataram dentro de campo. Tiveram que fazer escolha, correr risco. O Sampaoli correu risco, o Felipe Luiz correu risco, o Abel correu risco. Enquanto isso, os técnicos de Racing, de LDU, de Del Valle, apenas estudaram o próximo jogo das competições continentais, recuperaram atletas, treinaram, trabalharam. Então, há uma autossabotagem do futebol brasileiro. Além do nosso aqui,
ser ruim por conta disso tudo, a gente ainda está ferrando com o nosso nas competições continentais. Se não fosse a disparidade financeira, a gente não ganharia essas competições há muito tempo. Porque por mais que a gente tenha ali investimento 3, 4, 5, 6 vezes maior do que os nossos adversários, ainda assim esses adversários conseguem equilibrar os jogos por conta do nosso calendário que ferra com os nossos clubes aqui no futebol brasileiro. Infelizmente, para o torcedor do Cruzeiro que ainda está ouvindo, a gente está falando de algo que não foi o jogo. E o torcedor do Cruzeiro está revoltado porque ele poderia ter visto o seu time com um jogador a mais com 12 minutos do primeiro tempo e ele terminou o jogo vendo o seu time com um jogador a menos por conta de um erro amador de um árbitro de futebol num campeonato profissional de Série A do Brasil.